Vamos sair daqui, Deus, fortalecidos pela Tua palavra, meu Deus. Vem abrir o nosso entendimento, Senhor. Vem abrir o nosso coração, a nossa mente, ó Pai. Que o Senhor possa tirar todo o espírito, meu Pai, de distração, para que nós possamos, meu Deus, focar, meu Pai, no essencial, que é ouvir a Tua palavra, Pai. Permaneça conosco, Deus, falando em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber o nosso pregador com as palmas que louvam o Senhor Jesus. Depois você passa direto para o Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem trouxe a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Enquanto os irmãos abram no livro de Êxodo, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Livro de Êxodo, capítulo 12. Sempre é uma honra estar ministrando a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 12. Êxodo, conhecido como segundo livro Pentateuco, a qual foi escrito pelo Moisés. Quem achou, diga amém. Êxodo capítulo 12. Vá para o versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, toma cada um para si, qual animal? Cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. Vai para o versículo 11. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados nas mãos, e comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Agora, vá para o livro de João. João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 29. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, se não for pedir demais, volta lá no livro de Mateus, só para terminar agora. Mateus, capítulo 27, versículo 49. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 27, versículo 49. Só para terminar, Mateus, capítulo 27, versículo 49. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: os outros, porém, dizia: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do
templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram o sepulcro, e muitos corpos dos santos que dormia foram ressuscitados. Quem quiser fechar a tua Bíblia ou deixar aberto, fica à vontade. Irmãos, essa mensagem há tempos atrás, o pastor estava ministrando, aí o Senhor me deu essa mensagem, e eu fui anotando, sempre anotando, e eu achei tão interessante, porque a gente sabemos que a Bíblia, ela demorou 1.600 anos para ser escrita. Então, hoje, os ateus ficam tocados quando alguém usa esse termo para debater a fé, eles não sabem explicar. Os ateus, eles sempre dizem, mas a Bíblia, elas têm uns pós, contra, tem uma história e Deus muda, tal. Tá, mas como que hoje nós temos internet, que depois ela mesma desmente, nós temos reportagem, que a própria reportagem tem que desmentir às vezes, nós temos organizações, doutrina, até mesmo igrejas, que às vezes até voltam nas suas palavras, e sendo que temos informações que na época não tinha. E como que na época não tinha internet, não tinha tanto fofoqueiros para espalhar a notícia, mas dentro de 1.600 anos, a qual desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, que demorou para ser escrito, conta a mesma história. Nós sabemos que temos mais de 40 escritores, porque o autor é um só. 39 livros do Velho Testamento, 20... Quantos livros do Novo Testamento? 27 livros do Novo Testamento. E, dentro desses 1.600 anos, contamos a mesma história. Aí, quando você vai usar um argumento desse para os ateus, ele não sabe explicar. Ele sempre vai falar, mas se não tinha internet, não tinha informações, tanto como que as pessoas morriam e mantinha essa mesma história? É porque o autor sempre esteve presente. Quando o autor está sempre presente, a história continua. Quando a gente conta lá no livro do Êxodo, falamos da Páscoa, que simboliza a libertação do povo de Israel. Nós sabemos que quando o povo de Israel estava no Egito, há mais de 400 anos, se eu não me engano, Deus fez uma promessa. Falou, olha, eu vou libertar vocês. Eu vou levantar um que vai ter peito para libertar vocês. Através dele, eu vou usar ele e vou libertar o povo. Então, ele toma Moisés e fala, Moisés, eu vou libertar o povo através de você. Só que tem umas regras. Já vou falando, tá? Eu vou endurecer o coração de Faraó, mas eu vou libertar o povo. Então, nós sabemos a história, quem já assistiu 10 Mandamentos, quem leu a Bíblia, sabe que ele manda quantas pragas? Alguém lembra? 10 pragas. Até que na 10ª praga era a morte do primogênito, lembra? Então ele fala assim, olha, a morte do primogênito, todas as pragas, Deus falando para o povo, eu vou libertar vocês. A praga das rãs, a praga do piolho, a praga das águas amargas, a praga dos gafanhotos, mas na 10ª praga vai ser a última. Vocês vai seguir uma ordem. Eu quero que nesta praga eu vou libertar, eu vou permitir que o espírito da morte invade o Egito e mata o primogênito de toda a família. Aquele que tivesse o seu filho, o primogênito ia morrer. Então ele fala o seguinte, mas aquele que matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar no umbral da porta, na madeira da porta para lá de fora, o espírito da morte não entrará nesse lar.
Eles fazem isso, mata o cordeiro, passa o umbral da porta e o espírito da morte não passa. Aí vem a parte que me deixa mais feliz em conhecer essa história. Porque quando o espírito da morte está passando, matando os primogênitos, eles estão comemorando a libertação a qual ainda não foram libertos. Eles falam assim, olha, Deus fala assim, eu quero que vocês matem o cordeiro, passa o sangue desse cordeiro lá fora, mas já fica preparado e já comemora pela libertação. Tá, mas ele estava liberto? Não. Isso se chama fé. Libertação, já comemora. E outra, já fica com a roupa, já fica com o cajado, já come até depressa, porque vocês vão ser libertos. Eles preparam, matam o cordeiro, são libertos. Quando eles estão no deserto, Deus dá uma outra ordem para Moisés. Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo, um templo, a qual vai ter que ser assim, ó, vocês vão botar um véu que vai cercar o Santíssimo, aonde vai botar a Arca da Aliança, eu só estou antecipando, senão nós vamos ficar o dia todo aqui. Vão botar a Arca da Aliança, a qual terá o maná, onde terá a vara de Arão, onde terá a tábua da lei. Vocês vão colocar aqui, vai ter um véu que você vai separar o lugar santo para o lugar mais santíssimo, aonde vai ter o sacerdote que vai entregar o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote vai entregar o sacrifício para Deus. Só que interessante que lembra aquele cordeiro que matava para libertar o povo da morte? Agora eles usam o cordeiro para libertar o povo do pecado. Então Deus dá uma seguinte ordem, olha, aquele que pecar para a remissão dos seus pecados, para eu perdoar, eles vão ter que matar um cordeiro. Então o povo começa a fazer o seguinte, olha, eu pequei. Então uma vez por ano eles pegavam o cordeiro segundo a sua finança, pegava o cordeiro, entregava para o sacerdote matava, entregava para o sumo sacerdote, atravessava a cortina que separava a presença do Senhor, porque não era qualquer um que podia entrar, era só o sumo sacerdote, entregava o sacrifício a Deus, e se Deus consumisse aquele cheiro e agradasse a Deus, o pecado daquele cara, daquela mulher, era perdoado. Até entendeu até agora? Vamos chegar em Jesus ainda. Então, todos que pecavam, tinham que matar um cordeiro, entregar ao sacerdote. Ok? Até agora? Então, o cordeiro lá atrás era para comemorar a libertação, e agora o cordeiro é para comemorar o perdão. O cordeiro é usado para perdão dos pecados. Então, agora ele sabe. No Velho Testamento todinho ele segue essa regra. Vamos usar um cordeiro. Toda vez que alguém pecar, matamos um cordeiro e o pecado está consumado. As pessoas tinham que dar o cordeiro Obrigado. As pessoas tinham que dar o cordeiro para o sacerdote atravessava uma cortina. Essa cortina não era uma cortina qualquer. Essa cortina tinha mais ou menos, a história diz que era 5 metros de comprimento, 5 metros de largura e 10 centímetros, quase um palmo de espessura, de grossura ela tinha. Não era impossível de rasgar com mãos humanas. Era uma cortina que separava o lugar santíssimo. Então o sumo sacerdote, quando ia entregar o sacrifício dos pecadores, eles entravam naquela cortina e entregavam. Então, quem entregava, quem conversava, quem estava mais próximo da presença do Senhor, era o sumo sacerdote. O Velho Testamento passa. Agora vem a nova aliança. Nasce Jesus. Agora vem Jesus. Quando
João Batista está batizando as pessoas, batizando, quem aparece? Jesus. Jesus chega para João Batista, João Batista, eu quero ser batizado. Pois que isso? É o Senhor que tem que me batizar, ué? Não, é para se cumprir a Escritura. Eu quero ser batizado. Então João Batista anuncia: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele cumpre seus 30 anos aprendendo, mostrando. Quando ele faz seus 30 anos de idade, Jesus começa seu ministério de milagre, de cura, pregando a boas novas, mostrando o poder de Deus. E nós sabemos que depois de seus 33 anos de idade, ele é morto, crucificado. Quando ele está na cruz, a Bíblia fala que quando ele entrega-se a Deus, quando ele se entrega o seu espírito e dá seu último suspiro, o véu lá atrás, que separava os homens, as pessoas com a presença de Deus, que tinha seus 10 centímetros de largura, ele se rasga de cima para baixo. Ou seja, a partir daquele momento, nós não precisamos mais do sumo sacerdote. A partir daquele momento, nós não precisamos mais do mediador entre o povo e a presença. Todo mundo agora podia chegar à presença. Todo mundo agora podia. Sabe o cordeiro? Não precisava mais. Sabe o cordeiro que tinha que matar pelos pecados? Estava na cruz. Jesus foi como uma ovelha muda, a Bíblia diz. Jesus foi como um cordeiro. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Não é que o pecado vai te matar no momento, mas ele conduz à morte. Quando Jesus ele vai ser morto, quando ele está ali no terceiro dia ali, ele pega a chave da morte. Lá em Apocalipse diz que ele pega a chave da morte. Ou seja, a partir de agora, a morte não tem poder sobre nós. Porque o cordeiro já foi dado. O cordeiro já foi doado por ele mesmo. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho. Isso quer dizer que o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, já te deu autoridade. O sangue de Cristo te aproximou de Deus. A Bíblia fala que ninguém vai ao Pai, o próprio Cristo diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então quem é a cortina agora? Quem separava entre o homem e a presença de Deus era uma cortina. Agora, quem é a cortina? Jesus é a cortina. Jesus, no momento que ele está na cruz, o corpo dele é perfurado, rasgado. Assim como a cortina foi rasgada, ele é rasgado. Os historiadores dizem que a cruz não foi feita para ele. Os historiadores dizem que a cruz era para uma pessoa mais alta. Para crucificar ele, teve que rasgar. Entre mão, braço. Na verdade, a cruz não foi nem para ele, nem para os outros. A cruz foi para nós. A cruz foi para mim e para você. Não foi para Cristo. Mas mesmo como um cordeiro, ele se doou por mim e por você. Agora, será que a morte de Cristo não seria em vão se a gente não tomasse posse do que ele deixou? Será que a morte de Cristo não seria em vão se a gente não cumprisse com aquilo que ele deixou? É como se fosse uma pessoa falar assim: olha, eu vou morrer para que você tenha vida. Aí você vai e se mata.
desperdiça sua vida. A morte da pessoa foi o quê? Em vão. Cristo morreu para te dar autoridade. Cristo morreu para me dar autoridade. Se eu não sei usar essa autoridade, a morte dele foi em vão. Se eu for para o inferno, a morte dele foi em vão. Pelo menos para mim. Então eu tenho que valorizar a morte dele e a ressurreição dele. Uma pessoa teve que morrer por você, Joel. Uma pessoa teve que morrer por você, Gabriel. Uma pessoa teve que morrer por mim para estar aqui hoje. Porque se eu matasse um cordeiro por cada pecado, eu acho que não existia mais cordeiro na vida. Mas uma pessoa se doeu. Os historiadores, olha que interessante, os historiadores dizem que na festa da Páscoa, eles pegavam as ovelhas antes de matar, para jogar o sangue, para simbolizar, na época de Moisés, mesmo Jesus estando ali, eles pegavam a ovelha e apertavam a ovelha, o pescoço da ovelha, para ver se ela gritava. Então, quando não gritasse, ele soltava e falava assim, essa é a ovelha, pode sacrificar. Então, eles apertavam de novo o pescoço da ovelha. Se gritasse, falava assim, essa não pode, é bode, separa. E a Bíblia diz que Cristo foi como uma ovelha muda. Ele não precisou falar uma palavra para te salvar. Ele não precisou falar nada para me salvar. Ele só precisou se doar. Hoje eu vejo tanta gente falar assim, nossa, você não me ama, você não diz que me ama. E quem diz que palavra diz alguma coisa? Quem diz que palavra pode ser só verdade? Eu costumo dizer para minha esposa, eu não tenho o hábito de dizer que eu amo, mas eu demonstro meu amor. Amor não é para ser falado, amor é para ser demonstrado. Amor você não demonstra que com palavras, amor demonstra com atitude. Amor se mostra com seu caráter. Amor se mostra no momento que não tem ninguém vendo. Amor se mostra nas escuras. Isso é amor. É quando ninguém precisa ver para me demonstrar. Eu demonstro naturalmente. Cristo derramou o teu sangue por você. Não desperdiça a morte dele. Cristo derramou o teu sangue por mim. Então não devo desperdiçar. Jesus não morreu por mim em vão. Porque na morte dele, disse que eu pisaria em serpente. A morte não teria mais poder sobre a minha vida. As doenças não teriam poder sobre a minha vida. Então por que eu aceito? Então por que ainda eu acho que é da vontade de Deus? Por que eu ainda digo que, se Deus quiser... Então ele morreu por nada. Então Deus não quis. Quando ele morreu, eu vou morrer porque talvez ele vai... Não é para amanhã. Eu sempre digo, a cura não é para amanhã, amanhã não existe, é hoje. A salvação não é para amanhã, amanhã nem existe, talvez nem vai existir, é hoje. As oportunidades não é amanhã, é hoje. Que mania que o povo tem, Joel, de dizer que se for da vontade de Deus vai ser, e não é. A sua alegria não é vontade de Deus, a sua cura não é vontade de Deus, a presença de Deus sobre a sua vida não é da vontade de Deus? Será que Deus não tem um sonho, uma vontade de ver você louvando, ou pregando, ou cantando em ministério? Ou será que depende de, deixa para amanhã? Deixa para amanhã? Eu costumo dizer que amanhã não existe. Amanhã só existe depois de meia-noite. Aí ela começa a existir.